tudo bom com vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o nono ano. Olá, crianças! Vamos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje nós estamos no capítulo 3, China, que está dividido em alguns subtópicos. Vamos lá! Bom, crianças, vamos entender o Império do Centro. Vamos entender primeiramente o que é a China e vamos entender a história da China, certo? Crianças, a China, ela é uma das maiores potências do mundo, tá? Oficialmente chamada de República Popular da China. Ela é um país socialista e uma das civilizações mais antigas do mundo. O país, atualmente, ele possui a segunda maior economia e é o mais populoso, tá, do planeta. Crianças, a cultura chinesa, ela é repleta de tradições particulares. A China, ela participa de organizações tais como participa da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, dos BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China, tá? Que só são países emergentes, da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico e é também conhecido como permanente do Conselho de Segurança da ONU. Olha só, a China ela está dividida em 23 províncias, 5 regiões autônomas, 4 municípios e 2 regiões administrativas, certo? A China, gente, ela localiza-se no continente asiático, na porção Ásia Oriental. O país faz fronteira com 14 territórios, tá? O Afeganistão, Butão, Cazaquistão, a Índia, Laos, Mianmar, Mongólia, Nepal, Paquistão, Quisquistão, tá? Rússia, o Tajiquistão e Vietnã, certo? E essa, gente, é a maior fronteira terrestre do mundo, tá? Com mais de 22 mil quilômetros quadrados. Então, perceba a questão das fronteiras que a China faz. E sua capital é Pequim. Bom, crianças, olha só. Vamos entender as características físicas da China. Olha só. Basicamente, gente, a China ela localiza-se na zona temperada norte. Porém, como nós já falamos, algumas características na temperatura dependem de fatores diferentes. Por exemplo, o principal deles são as monções, que se caracteriza-se no clima litoral sul, principalmente, tá? Crianças, a amplitude térmica, que é a variação de temperatura, ela costuma ser alta. A pluviosidade lá, ou seja, a chuva, ela varia da região para região, podendo ser alta em algumas áreas e escassas em outras, principalmente junto com as estepes na Mongólia, tá? As zonas climáticas, gente, chinesas, elas dividem-se em equatorial, subtropical, tá? Temperada fria e fria. Então, você analisa nessa imagem mais à sua esquerda aí, certo? Essa questão climática, da divisão do clima. Na constituição, gente, de relevo, a gente pode destacar o oeste, que está a Cordilheira do Himalaia, com grandes altitudes, descendo para o Planalto do Noroeste. E aí nós temos o Xinjiang e o Planalto de Tibete, tá? Ao norte, né, junto à Mongólia, nós temos as planícies desérticas e as estepes, certo? Já ao sul, crianças, ao sul e a leste, nós temos a localização das maiores cidades chinesas e a maior parte da população, nós temos a ocorrência de planícies férteis banhadas pelos rios Azul e Amarelo. E aí, bora entender a vegetação. A vegetação original, gente, ela hoje é quase nada se comparado do que foi antigamente, tá? A floresta temperada, ela era muito comum há muito tempo atrás. Porém, hoje em dia, é quase extinta por causa do uso do solo para a agricultura e as atividades de meio. Bom, próximo ao litoral é onde encontramos a maior diversidade de animal, vegetal, principalmente pelo fator do clima. A região fica localizada dentro de uma zona tropical. Então, perceba que nós temos a floresta nesse mapa mais à sua direita. Nós temos as florestas temperadas, florestas pluviais,
pluviais tropicais, as estepes, tá? Os desertos, as montanhas elevadas e o semiárido. Então perceba que o clima aí ele é bastante diverso e a vegetação também. Bom, e aí a China ela é um país de muita história. Então vamos compreender um pouquinho a questão da história da China, tá, crianças? Essa imagem, vocês podem perceber, é a muralha da China, certo? A história da China, gente, ela é muito complicada e ela é densa. Trata-se de uma cultura milenar que já vivenciou centenas de acontecimentos. É preciso, então, gente, tudo isso, a questão territorial, visto que a China é um império de enormes dimensões, onde estão englobados os diversos povos e suas civilizações. Crianças, a China, em seu idioma nativo, significa Tie, tá? Que significa aquilo que está sob o céu, na questão mandarim, tá? O curioso, gente, fato é que o povo chinês conta a história em seus ciclos de 60 anos, uma vez que o povo ocidental tem por hábitos narrar os seus fatos históricos utilizando os séculos ou décadas. Na verdade, esses ciclos chineses eles correspondem aos ciclos dos 12 anos, ou seja, ciclo do zodíaco chinês, tá? E aí ele é multiplicado pelos 5 elementos. E aí nós temos a questão das dinastias, tá? As dinastias, elas são um dos elementos mais importantes na estrutura histórica desse país, tá? Que se estendeu de maneira notável e está sob sua influência o poder, tá? A primeira dinastia, gente, ela é conhecida como dinastia Xia, tá? Com X, que chegou a governar a China desde o século 21 ao século 16 a.C. Então percebam a questão milenar mesmo que a Índia tem. Existiu também uma dinastia chamada Han, que é associada à evolução da linguagem chinesa e ao sistema de escrita baseado nos caracteres. E começaram dessa forma, então, a aparecer os primeiros funcionários que administraram a China, certo? O papel, gente, o papel desses administradores foi inventado na China e muito contribuiu para a educação, certo? As dinastias da educação, tá? As dinastias marcaram fortes períodos de suas histórias. Algumas ficaram conhecidas por incrementar a economia, outras por instaurar períodos de maior repressão. Certo, então vamos entender aqui a questão da China Vermelha. Por que será que esse nome China Vermelha? Ei, gente, bora entender uma coisa. Existiu uma revolução chamada Revolução Chinesa, tá? E aí essa revolução, ela aconteceu no ano de 1949 e ela se constituiu basicamente no processo revolucionário que foi responsável por consolidar a ascensão comunista do poder na China, certo? E aí, gente, os comunistas na China, eles eram liderados por um cara chamado Mao Tse-tung, tá? Que é esse cara na foto aí que eu botei para vocês. E após anos de guerra civil contra o Partido Nacionalista, foi conseguido então, gente, tomar o poder e iniciar as mudanças e transformações que a China deveria ter, tá? Ao processo comunista. O processo revolucionário que foi responsável por levar os comunistas ao poder na China só foi responsável após um longo período de agitações e transformações políticas que ocorreram durante todo o século XX, certo? E aí, olha só, essas informações elas iniciaram a partir do ano de 1911, quando a dinastia Manchu, tá? Ela foi destituída do poder, ou seja, ela saiu do poder. Gente, com a derrubada da monarquia chinesa, foi resultado então do crescimento nacionalista chinês, tá? E aí essa monarquia, ela defendia uma implantação de uma república e transformações que garantissem a retirada das potências imperialistas do território chinês, certo? A revolução que ela foi destituída, a monarquia na China, ficou conhecida como Revolução de 1911 ou Revolução de Xinhai.
E olha só, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês e vocês anotem tudo isso, porque é questão de prova. E acompanhem aí no livro de vocês também, certo? Então, olha só. Após essa revolução que eu acabei de falar para vocês, que ela ocorreu no ano de 1911, foi constituído então, gente, um governo liderado por um cara chamado Sun Yat-sen, tá? Ele foi chefe nacionalista, certo? E esse governo, gente, provisório desse Yat-sen, no entanto, teve a duração curta e ela terminou em 1912. Aí, a partir daí, iniciou um período de 15 anos de instabilidade política na China. Então, perceba essa questão política, que ela é muito instável na China, certo? Bom, o Partido Comunista, gente, chinês, ele foi fundado em julho de 1921, e ele contava, a princípio, com 57 membros, certo? Que tinham o objetivo de mobilizar a questão operária chinesa, tá? Entre esses membros, gente, a gente tem esses caras que eu acabei de dizer para vocês, o Mao Tse-tung, tá? Um nome que foi fundamental no sucesso dos comunistas nos anos seguintes da história da China. Então, perceba a importância do Mao Tse-tung. E aí, olha só. China, um país, 2 sistemas. Por que será que é esse nome que é dado à China? Vamos entender? Olha só, gente. Essa questão de um país e 2 sistemas, ela é uma ideia originalmente proposta por um cara, Deng Xiaoping, que é esse cara que está aí na imagem para vocês, tá? Ele era líder total da República Popular da China, que estava como unificação, tá, da China. E aí, no ano de 1984, Deng Xiaoping, ele propôs aplicar o princípio em Hong Kong, em negociações com a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, tá, sobre o futuro de Hong Kong. Quando o contrato, gente, de arrendamento dos novos territórios, incluindo Nova Kowloon, tá, de Hong Kong, para o Reino Unido, expirasse em 1997. E aí, esse mesmo princípio, ele foi proposto por convenções com Portugal e sobre Macau. Então, a questão era fazer negociações com outros países, outros estados, tá? E aí, olha só, o princípio é que, apesar dessa reunificação, apesar da prática do socialismo na China continental, Hong Kong e Macau, que eram antigas colonizações do Reino Unido e de Portugal, respectivamente, eles poderiam continuar a praticar o capitalismo sob um alto nível de autonomia por 50 anos. Ou seja, após 50 anos eles poderiam fazer isso, tá? E aí eu quero chamar a atenção para vocês para um nome chamado ZEES, tá? Então perceba nesse mapa a mais à esquerda de vocês, tá? Bora compreender a questão da zona econômica, né, especial, que é a ZEES. E aí as ZEES, gente, na China, elas foram criadas por esse homem, Deng Xiaoping, e foram mantidas pelos governos anteriores. Então, o que elas são? Elas são consideradas como o principal marco na transição chinesa do comunismo. Ou seja, do comunismo ao capitalismo. É uma transição, é uma mudança, certo? Na visão de alguns especialistas para o capitalismo da economia de mercado. Crianças, olha só. Essas zonas econômicas especiais, elas consistem em áreas especificamente destinadas para o direcionamento da atividade industrial a partir do oferecimento de vantagens para atrair investimentos estrangeiros. Quais são os principais objetivos dessas ZEES? Os principais objetivos, gente, das ZEES eram alavancar a produção industrial na China, que se encontrava em crise desde aquela década de 1960 que nós já falamos, certo? E também era fortalecer o volume total de exportações. Tais metas, gente, que eram propostas por esse cara que eu acabei de dizer para vocês. E aí, o que acontecia? Elas foram cumpridas com elevado sucesso e
puderam ser consideradas como um dos principais meios pelos quais o modelo chinês apresentou um grandioso sucesso em termos econômicos, tá? Tornando então o seu produto interno bruto, o PIB, do país o segundo maior do planeta. Então perceba a sacada que esse cara, né, que eu acabei de falar para vocês, que é o Deng Xiaoping, perceba a sacada que ele teve para a questão do contato com outros países econômicos, nessa criação industrial, tá? E aí, essas zonas que eu acabei de dizer para vocês, que ela tinha como principal objetivo alavancar a produção industrial na China, tá? E aí, tornando então a China o segundo país maior econômico do mundo. A segunda economia maior do mundo está na China, certo, crianças? Bom, crianças, olha só. E aí nós temos que entender que existem, né? E existiram alguns problemas socioambientais na China, tá? Olha só. A China, ela é um polo industrial do mundo, né? A maior concentração de indústrias está na China. Empresas dos mais diversos segmentos, tá, crianças, passaram a produzir seus produtos na China. Então, às vezes a gente tem um produto, tá escrito lá, Made in China, ou seja, feito na China. A maioria dos produtos que nós encontramos é Made in China, feito na China, tá? E aí, devido à questão, essas empresas dos mais diversos segmentos, elas passaram a produzir seus produtos na China. Por quê? Devido ao baixo custo de mão de obra e incentivos fiscais, tá? Mas o grande número de fábricas na região, gente, apesar de trazer benefícios para o crescimento econômico chinês e a possibilidade de garantir produtos com preços mais competitivos, também trouxe sérios problemas, tá? Tem causado graves alterações ambiental natural e trazidos muitas questões maléficas ligadas à poluição, certo? Bom, e todos esses problemas ambientais, ele tem alcançado limites inadmissíveis, causando danos irreversíveis, não somente para a China, tá, criança? Mas como o planeta inteiro. Então, o planeta inteiro tá tendo problemas com isso, tá? Gente, a exploração descontrolada de recursos naturais, a liberação exaustiva de gases poluentes no ar e a diminuição de recursos hídricos são uma realidade presente lá na China. Além disso, a China ainda sofre com maior incidência de chuva ácida. Bom, o que é a chuva ácida? A chuva ácida, crianças, nada mais é porque assim, o pH da água, ele tem um número, certo? E aí, quando com a alteração, com o contato com esses gases poluentes, a chuva ela fica mais ácida, fazendo com que, quando tem a chuva, corroa monumentos históricos, corroa patrimônios históricos na China, certo? E aí, fazendo então esse problema de desgastes, tá? Então, olha só. Além do mais, o desmatamento também é uma situação presente em toda a Ásia, não só na China, mas como também em toda a Ásia. Comerciantes de todo o mundo, eles buscam por produtos produzidos pela mata local. E nada é feito, tá, gente? Para se alcançar uma economia mais sustentável. Leis mais rigorosas, nada é feito lá na China. Até porque a questão rentável lá, eles preferem ganhar dinheiro do que se preocupar com o meio ambiente, tá? E aí, olha só, através disso, né, essa questão muito mais econômica, o país, ele vive uma grande explosão populacional, o que pode causar, inclusive, uma crise alimentar e um futuro não tão, assim, muito distante. Então, perceba nessa imagem à sua esquerda. Perceba que nessa imagem a gente quase não vê as pessoas lá. E por que a gente não está quase vendo? Por causa da poluição atmosférica lá, gente. Devido à alta concentração de indústrias, a poluição lá, ela está cada vez maior. E aí, à sua direita, que é esse mapa, a gente vai perceber os principais problemas ambientais, que está o desmatamento, o risco de inundação, a poluição atmosférica, tá?
E aí a gente vai ver que tem esse processo na China, principalmente da poluição, que é um grave problema, trazendo também problemas respiratórios para a população de lá. Por isso que a maioria usa máscara. Na verdade, lá o costume de usar máscara lá é rotineiro, porque o alto índice de poluição lá é gravíssimo. E aí fazendo com que as pessoas tenham problemas sérios respiratórios. Crianças, olha só, eu quero que vocês agora abram o livro aí de vocês nas páginas 35, questão 1 e 2, página 41, questão 1 e 2, página 44, questões 1, 2 e 3, página 46, questão 1 e página 47, questões 1 e 2. Olha só, peço com que ao final dessa aula vocês, se ficarem com dúvida, voltem quantas vezes for necessário o vídeo, mas vocês façam essas atividades e me enviem para que não fiquem acumulados, tá, gente, essas atividades. Lembrando que essas atividades são de cunho avaliativo de vocês, tá? E se vocês não me enviarem, vocês podem perder até ponto em relação a isso. Olha só, eu espero mesmo que vocês tenham compreendido a aula. Se possível, voltem se não compreenderam. Se não, entrem em contato comigo. Qualquer coisa, vocês também podem estar consultando o livro de vocês. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.